Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Seja bem-vindo, bem-vinda. O agronegócio brasileiro perde mais de 16 bilhões de reais por ano por causa das condições precárias de estradas vicinais, aquelas vias rurais que não são asfaltadas. As estradas vicinais têm um papel fundamental no agronegócio. O problema é quando, no caminho, o motorista se depara com trajetos perigosos, pontes precárias e crateras e atoleiros. Dependendo da quantidade de chuva, da ventania, fica difícil, aí você tem que parar, né? Sinalização precária, não tem um acostamento decente. As estradas vicinais têm impacto direto na qualidade de vida das famílias que vivem em áreas rurais e precisam se deslocar para ter acesso a serviços de educação, saúde e lazer. Elas são fundamentais também para a economia do país. Tudo que é produzido no campo passa por vias como essa, que se conectam a estradas estaduais e federais, até chegar aos centros de distribuição e aos portos. O seu Pedro trabalha há mais de 20 anos com leite e frango de corte em Itapetininga, interior paulista. Na saída dos frangos sai em torno de 25, 26 caminhão numa noite. Sem as vicinais boas, nós não teríamos hoje condições de produzir o que nós estamos produzindo. A Confederação da Agricultura e Pecuária, a CNA, analisou as 557 micro-regiões do país. A má condição das estradas é uma questão nacional. As situações mais prioritárias para as melhorias estão nas regiões de Rio Branco, no Acre, Porto Seguro, na Bahia, Dourados, em Mato Grosso do Sul, Uberlândia, em Minas Gerais e Guarapuava, no Paraná. Na região de Imperatriz, no Maranhão, os caminhoneiros correm risco de atolar. Chega o início do período chuvoso seguinte, já destrói tudo. Quanto mais volume d'água desce, maior fica o tamanho dos buracos. No Pará, os agricultores de Rondon, do Pará, unem forças para garantir que a safra chegue aos compradores. Estamos jogando cascalho, fazendo bauleamento para que não venha juntar água sobre a pista. Segundo a CNA, esses custos geram um prejuízo de mais de 16 bilhões de reais ao ano. O valor é mais que o dobro do investimento necessário para recuperar as vias mais deterioradas. A partir do momento que você tem uma infraestrutura que responde pelaquilo que se deseja, isso resulta não só no ganho de eficiência, como você também consegue levar um produto de excelente qualidade para a mesa do consumidor. O impacto direto no bolso de todos os brasileiros. Se aquele produtor não consegue escoar e aquela safra não chega no mercado, é certeza que o preço vai subir. A inflação do Grupo de Alimentação e Bebidas do IPCA recuou 0,26% em setembro. Confira. A batata e a cebola ajudaram a conter a inflação dos alimentos no mês passado. Os dois itens puxaram a queda dos valores da alimentação em domicílio no mês passado, com recuos de 8,55% e 10,16% respectivamente, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. Em São Paulo, particularmente, o índice CEAGESP, que mede a variação de preços de uma cesta no atacado, esses produtos básicos fizeram o indicador de diversos caírem pelo quarto mês seguido. Na outra ponta, o preço das frutas é que não permitiu menor desaceleração dos preços em setembro. Tanto o IPCA quanto o índice CEAGESP indicam alta nesta cesta de alimentos. No país, as frutas subiram 2,4% e no atacado de São Paulo, 9,67%. Os destaques de alta do mês ficaram com o limão Tahiti, maracujá azedo, abacate breda e manga palmer, todos com variação acima de 40%. A inflação oficial brasileira, medida pelo IPCA, acelerou para 0,48% em setembro, após recuo de 0,11% em agosto, segundo o IBGE. A gente fala agora de um mercado muito aquecido. Os preços do boi começaram outubro em alta e com recordes de exportação.
Os preços mais firmes do boi gordo em outubro são resultado da maior demanda no mercado spot, apontam dados do CPEA. Ou seja, o aumento interrompeu as quedas anteriores e abriu espaço para pequenas altas, animando os pecuaristas nas negociações. O tempo seco e a falta de pasto reduziram a oferta de animais criados a pasto. Já entre os confinados, boa parte dos lotes segue comprometida com a indústria, mas cresce gradualmente a fatia ainda disponível para negociação. No atacado da carne com osso, na Grande São Paulo, todos os cortes registraram leve valorização. As vendas seguem em ritmo normal para o início do mês, o que contribui para manter os preços. As exportações de carne bovina também seguem em alta. Dados da SECEX, analisados pelo CPEA, mostram embarques de 348 mil toneladas em setembro, o maior volume mensal desde o início da série histórica, em 1997. De janeiro a setembro, o Brasil exportou 2,41 milhões de toneladas, alta de 15,4% em relação ao mesmo período de 2024, estabelecendo novo recorde. China e Hong Kong lideram as compras e responderam por 56,7% da carne bovina exportada pelo país. O Ceará é o maior produtor e exportador de castanhas de caju do Brasil. Por lá, muitas famílias vivem dessa produção. No sertão cearense, entre as paisagens das canaúas e a brisa do interior, está a Fazenda das Castanhas, um lugar onde a tradição e natureza se encontram. Aqui, cada castanha é colhida e selecionada e tratada com cuidado, sempre respeitando o tempo da terra e o saber dos moradores. Mais que produção, é cultura viva e sabor com identidade. Quem comanda a produção é o Paulo, que já chega mostrando o chamado enxerto do cajueiro. Então esse veio da outra árvore, lá que é a árvore que produz esse aqui. Aqui, ó, borboletinha, que é de onde vai sair o cajueiro, né? Nós vamos agora clonar ela aqui. Nós vem aqui, ó. Aí aqui amarra a fitazinha. Quando é com 15 dias, ele já vai... Não tô acreditando. Vamos voltar daqui 15 dias pra ver isso aí. Com 15 dias, esse brolinho vai ter saído, o novo cajueiro. A gente vem com o estilete e tira a fita, porque senão ele corta de tanto ele engrossar, engrossando, a gente tem que cortar o corte do plásticozinho com 15 dias. Já tá feito o novo cajueiro. O enxerto serve para substituir as plantas que não dão muitas castanhas por outras mais novas e eficientes. Assim, Paulo, ao lado da família, conseguiu fazer a produção aumentar muito nos últimos anos. São duas fazendas que juntas têm 1.200 cajueiros. Esse caju aqui, você faz o que com ele? Esse caju, ó, a gente leva o que dá para aproveitar para doce de caju, mel de caju, licor de caju, a cajuína, e o que sobra, que cai, aí os porquinhos comem, né? Aí a gente vem e junta só a castanha que cai no chão. Aqui, ó, acabou de comer. Sobrou só a castanha. O porquinho faz todo o trabalho dos cajus que caem, ó. Estão caçando todos aqui. Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Rio Grande do Norte e o Ceará são os maiores produtores de castanha de caju do país. A castanha sai lá, ela vem pra cá, ela tá molhadinha aqui. Então ela vai pra esse banho-maria. Pra que é isso? Pra ela soltar a amêndoa de dentro da casca, ela desgrudar da casca. Então, quando ela tá boa, ela abre. Aí aqui ela tá pronta pro corte. Olha como é que corta. Aí tá cortando ela, ó. Aí quando ela estiver toda limpa... Selecionadinha, a inteira da quebradinha. Da quebradinha. A gente vai pro ponto final, que é a chapa. E quanto tempo ali na chapa? Em torno de 8 a 10 minutos. Para dar aquela torrada final? A castanha de caju é a cara do Ceará. Um processo manual que nessa fazenda é passado de geração em geração.
Que delícia, hein? O Distrito Federal está se destacando pela produção de vinhos de alta qualidade graças às técnicas inovadoras e às peculiaridades do Cerrado. Uma pesquisa atestou a excelência da bebida produzida por lá. A bebida produzida no Cerrado de Altitude tem surpreendido especialistas. Uma pesquisa inédita coordenada por professores do Instituto Federal de Brasília mostrou que o vinho produzido no Distrito Federal apresenta características sensoriais únicas e uma qualidade comparável a vinhos de outras regiões do mundo. Foram avaliadas as safras de 2022 e 2023 da variedade Syrah, a principal cultivada no nosso quadradinho. E o resultado foi impressionante. O sol, o solo e o clima seco, o estresse hídrico, me permitem que essa minha uva se desenvolva mais, tenha uma melhor maturação, então eu tenho mais antioxidantes, eu tenho mais antocianinas, eu vou ter uma cor mais robusta, um sabor mais robusto, um corpo, a gente fala em corpo de vinho, A técnica utilizada pelos produtores de uva e de vinhos aqui do DF é diferenciada, a chamada dupla poda, que começou a ser desenvolvida e testada no início dos anos 2000. Ela inverte o ciclo natural da videira, com 2 podas anuais, para que a colheita da uva ocorra no inverno e não no verão. Por isso temos vinho de inverno. Aqui nesta propriedade, na região do Padef, a produção de uvas para vinhos começou há 7 anos. Hoje são mais de 8 hectares de 11 variedades. E agora, nesse último mês de setembro, foi realizada a 2ª poda do ano. Olha só como é que estão as plantas, bem cortadinhas, bem podadinhas, bem pequenininhas. É a chamada poda de formação, que prepara para a poda de reprodução, que é a primeira poda do ano, que ocorre em março do ano que vem. Então essa planta ela vai crescer até mais ou menos essa altura, vai dar folhas, essas plantas vão ficar bonitas, mas não darão frutos até a poda de reprodução. Gabriel herdou do pai a paixão pelo cultivo da uva. A primeira safra de Syrah da família foi colhida em setembro de 2019. Francisco é irmão do Gabriel e recebe visitantes que querem conhecer um pouco mais sobre as produções. É uma alegria pra gente, trazer um pouquinho também do cultivo da uva, um pouquinho da história. A gente fica super empolgado pelas premiações que a gente está recebendo, com um espaço curto de tempo que a gente tem. Então a gente acredita muito, a gente tem esperança que daqui mais uns 10, 15 anos a gente vai ter um eixo dos vinhedos aqui no Distrito Federal e como tem lá na Serra Gaúcha. A poucos quilômetros dali, também na região do Padef, fomos conhecer a produção da família do Danilo. Aqui são 5 hectares de 6 variedades. Esta onde estamos é a Marcelin. Uma variedade francesa, que ela é um cruzamento de Cabernet Sauvignon com Grenache. E aqui nessa fase que estamos? A gente acabou a colheita. E aí a gente encerrou a colheita, a gente dá um período mais ou menos de 20 a 25 dias para realizar a primeira poda, onde a área foliar é toda retirada. Nessa parte da plantação já foi feita a poda, olha só, e as folhas já estão brotando. Essa é a 2ª poda do ano ou a primeira da safra, não é isso, Danilo? 2026, exatamente. E a partir daí ela vai crescendo realmente? Ela vai crescendo, a gente vai conduzindo toda essa planta dentro dos arames, dá uma trabalheira danada e vai eliminando os cachos que possivelmente vão sair porque a gente não consegue amadurecer eles nesse ciclo. Olha só, gente, tem 2 cachinhos aqui. Danilo, e aí esse cachinho, na verdade os 2 cachinhos vão ser podados? A gente vai eliminando eles manualmente. A gente vai passando e tirando esses cachinhos para que a gente não deixe essa planta passar muitos nutrientes para esse cachinho, para ela vegetar e ficar com uma capacidade vegetativa interessante, para no próximo ciclo a gente ter cachos com uma ótima sanidade. O cultivo de uvas específicas para vinhos tem crescido nos últimos anos no DF, segundo a Emater. Em 2023, foram colhidas mais de 850 toneladas em 94 hectares. Já em 2024, a colheita saltou para quase 1.400 toneladas em 121 hectares. Ao todo, são 60 produtores, 11 deles dedicados às uvas viníferas. E esses números tendem a aumentar. A gente está com alguns produtores agora em formação, das parreiras e muitos em produção. Então a gente vê que tem um movimento de novos produtores querendo ingressar nessa área.
área, né? Que é uma área promissora. Daqui para frente, se Deus quiser, mais premiações, mais alegria e mais, vamos dizer assim, mais respeito ainda ao vinho brasileiro. E ao vinho brasiliense, e ao principalmente. Vinho brasiliense, claro. Vamos ver agora a previsão do tempo para o fim de semana em todo o país. A sexta-feira será marcada pela atuação de um cavado meteorológico em médios níveis da atmosfera e a entrada de umidade, que reforça as instabilidades sobre o sul e sudeste do país. No centro-oeste, as pancadas de chuva continuam ocorrendo, enquanto o calor e o ar seco seguem predominando sobre boa parte do nordeste. No norte, o tempo segue abafado, com risco de temporais na região. No sul do Brasil, o céu amanhece encoberto sobre o Paraná e com aumento de nebulosidade em Santa Catarina. Já no estado gaúcho, o tempo fica mais firme. Na região sudeste, o dia será de céu mais nublado sobre São Paulo, Rio e centro-sul de Minas. E a nebulosidade também se estende ao Espírito Santo. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás também com tempo mais nublado. No Nordeste, o céu apresenta variação de nuvens na faixa litorânea, enquanto o interior segue com predomínio de sol e poucas nuvens. Na região norte, o céu permanece carregado sobre o Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, enquanto Amapá mantém o tempo mais aberto. As chuvas continuam no Paraná, com pancadas desde o início da manhã, que se espalham pelo interior, variando entre moderada a forte intensidade. Há risco de chuva mais forte e temporais localizados, principalmente entre o centro e o norte do estado. Em Santa Catarina, a chuva ocorre de maneira mais isolada no leste e no litoral, podendo ser de maneira fraca a moderada intensidade. No sudeste, as instabilidades se mantêm e ganham força no decorrer do dia. Em São Paulo, há risco de chuva mais forte e temporais isolados, principalmente entre o sul, leste e o interior do estado. As pancadas também atingem a Grande São Paulo. No Rio de Janeiro e no centro-sul de Minas, as chuvas ocorrem em forma de pancadas, com possibilidade de raios e trovoadas. No Espírito Santo, chance de chuva isolada ao longo do litoral. Em boa parte de Mato Grosso do Sul, as pancadas se espalham e também atingem o Mato Grosso e o sul e oeste de Goiás. As chuvas podem ser de moderada a forte intensidade e com chance de temporais isolados no norte de Mato Grosso. Na região nordeste, os ventos úmidos que sopram do oceano mantêm chuvas fracas e irregulares na faixa leste, entre o litoral da Bahia e o Pernambuco. Também há chance de pancadas isoladas no Maranhão, em áreas na divisa com o Tocantins. E na região norte, as instabilidades continuam espalhadas e provocam chuvas de moderada a forte intensidade, em áreas do Amazonas, Rondônia, Pará e Roraima. Há risco de temporais também entre o sul do Amazonas, sul do Pará e oeste do Tocantins. Rajadas de vento variam em boa parte do país nessa sexta, entre 40 e 50 km por hora. Já no interior da Bahia, noroeste de São Paulo, litoral do Ceará e do Rio Grande do Sul, elas podem ser mais fortes, chegando até os 70 km por hora. No interior do Nordeste, entre o sul e leste de Piauí, sul do Ceará, oeste da Paraíba, Pernambuco e Bahia, além do extremo norte de Minas, a umidade relativa do ar volta a ficar em alerta, com o índice podendo ficar próximo dos 12%. Em relação às temperaturas, máximas de 27 graus em Porto Alegre e em Belo Horizonte, 20 em São Paulo, 31 em Salvador, 32 em Palmas e em Cuiabá e até 35 graus em Goiânia. O Brasil vem batendo recordes de exportação de vários produtos do agronegócio, como temos inclusive acompanhado aqui no Record News Rural. E o momento é de muita expectativa sobre o avanço do diálogo entre os presidentes Donald Trump e Lula. Quem chega para fazer uma análise sobre esse cenário é o Daniel Vargas, que é professor da FGV Direito Rio e da Escola de Economia da FGV em São Paulo. Bom dia, Daniel. Seja sempre muito bem-vindo ao Record News Rural. Oi, Kelly. Sempre um prazer. Daniel, vamos começar falando sobre esses diálogos entre Trump e Lula, uma mudança muito grande por parte do governo norte-americano. O que a gente pode esperar, hein? Olha, Kelly, é um primeiro passo. Desde o início dessa tensão diplomática, motivada pelas tarifas, existia muita preocupação e reclamação de não haver um canal de contato direto no primeiro escalão entre o governo brasileiro e o governo americano. Na verdade, desde o início da posse do governo Trump, a gente não teve o estabelecimento de uma linha de comunicação e de confiança. Naturalmente, isso cria um impasse tremendo. Os governos são hierarquizados, de certo modo. Se não há uma relação mínima de diálogo em cima, todo mundo que está embaixo acaba também se afastando,
fazendo com que a ponte para que os países conversem sobre a demanda americana, o tarifaço, fique rompida. Agora, esse contato reabre um espaço. Ele ainda é tímido, mas já existe, em que os dois presidentes conversaram, apontaram a possibilidade de voltarem a se falar, quem sabe no encontro na ASEAN, que vai acontecer na Malásia, ou eventualmente em outro momento. Embora não haja uma data marcada, já há uma interlocução estabelecida, Marco Rubio de lá, o embaixador chanceler brasileiro Mauro Vieira de cá, e quem sabe isso possa abrir uma porta para avançarem as conversas. Agora, Daniel, gostaria da sua análise sobre o que pode ter levado à mudança de postura do Donald Trump em relação ao Brasil. Eu digo isso porque nós mostramos aqui no Record News Rural os setores atingidos e falando que existia sim uma pressão interna dos empresários norte-americanos para sensibilizar o governo sobre a importância de retirar a sobretaxa. Você acha que é um reflexo desse ponto também? Ou existe a preocupação do Donald Trump pela grande aproximação do Brasil com a China? Olha, Kelly, existem aqui um conjunto de fatores que podem ter influenciado essa decisão. O primeiro deles é que o Brasil é um fornecedor importante de alguns produtos caros, no sentido de valiosos para o consumo americano, a começar pelo café e também passando pela carne. Esses produtos não foram beneficiados naquela lista de 694 produtos excluídos do tarifaço. O efeito já começou a ser sentido nos Estados Unidos. Então, a inflação do café, por exemplo, apenas no último mês, foi de 3,5%. Acumulado no último ano, 20%, com outros fatores, dado o aumento do preço no mercado internacional. 66% dos americanos consomem 3 xícaras de café ao dia. É um produto valioso, é o maior consumidor de café no mundo. Querendo ou não, isso é um efeito sentido pela população. Em relação à carne, o efeito é análogo, em torno de 13% da libra da carne moída elevou, foi uma inflação nos Estados Unidos, e tudo isso acaba criando um ambiente em que naturalmente há uma pressão dos setores americanos que fazem um lobby, uma pressão ao governo para reverem as suas decisões, e além disso, existem outros 2 fatores que merecem ser levados em conta. Um deles é: será que esse tarifaço surtiu o efeito que o governo Trump esperava, que era uma reorientação política do Brasil? Parece que não, inclusive porque as exportações brasileiras aumentaram. Nós estabelecemos novos pontos de contato, de colaboração, de exportação com outros países, o que também levanta um sinal amarelo sobre o sucesso da política americana. E, por fim, há um terceiro elemento nessa história, que é o Trump como um grande negociador, sempre um pouco imprevisível, nunca mostrando a próxima carta. E não sabemos se isso pode ser parte de uma tática de sinalizar uma abertura, quando, na verdade, pode, inclusive, reivindicar negociações maiores no futuro. Pois é, né? E tem também aquela questão da expectativa sobre o andamento dessas negociações, Daniel, porque a gente pode dizer, pelo histórico recente da pressão norte-americana contra os países, que é possível que exista uma pressão ali sobre essa nossa aproximação e o volume de negócios com o governo chinês? Kelly, eu acho que em todo esse dilema com os Estados Unidos, existem 2 conjuntos de variáveis em tensão. Um desses conjuntos é ideológico e diz respeito a posições tomadas pela política e pelo judiciário brasileiro. Aliás, o interlocutor do governo Trump com o Brasil, que é o secretário Marco Rubio, é um dos políticos dessa linha ideológica dura, muito cético, muito crítico à postura do governo brasileiro, como de outros governos de esquerda ou de centro-esquerda na América Latina. Mas esse aspecto ideológico é parte da equação das negociações com os Estados Unidos. De outro lado, há um aspecto econômico. E nós sabemos que, se por um lado há uma perda no sentido de aumentar a inflação para os Estados Unidos, também é preciso levar em conta nesse balanço americano que, quando se fecha o mercado para alguns produtos, como a carne, significa que os produtores americanos vão também se beneficiar como efeito desse mercado mais restrito. Então, há perdas de um lado e há benefícios do outro. E o governo Trump vai colocar tudo isso num pacote para avaliar.
assim como colocará no pacote o que acontecerá nas relações do Brasil com a China. Nós sabemos que a China tem sido uma espécie de porto seguro ou de válvula de escape para comprar mais produtos brasileiros, atenuando os impactos do tarifaço americano. Será que é do interesse dos Estados Unidos afastar-se cada vez mais do Brasil e, de certo modo, entregar de vez essa relação com o Brasil no colo da China? Claro que tudo isso está em jogo. A minha posição particular, Kelly, é que eu creio que nós, no melhor dos casos, estamos apenas no início de um diálogo que vai ser longo e duro. E as resistências para um acordo ainda são imensamente fortes na relação entre os dois países. Mas, de qualquer forma, só de haver um diálogo, né, uma conversa, isso é muito importante, porque há pouco tempo atrás existia um grande muro. Eu estou de acordo. Eu creio que é importante ter um canal de diálogo construído no primeiro escalão com a maior potência do mundo e um dos principais mercados brasileiro. E isso também é relevante, Kelly, porque ao se estabelecer essa ponte, a gente também abre o espaço para alguma mudança, uma informação nova, um avanço em algum tema que pareça ser relevante, uma nova negociação, uma nova proposta, e tudo isso passa a criar também uma expectativa diferente. Não a expectativa de que o futuro está condenado a afastar as duas nações, mas a expectativa de que, eventualmente, a construção de um elo de confiança crie espaço para as relações econômicas se normalizarem, ou pelo menos para que o tarifaço abrigue novas exceções, contemple o café, contemple a carne e, passo a passo, possa restabelecer, digamos assim, uma parceria econômica de alta confiança e fértil para os dois países. Pois é, a gente lembra que esse tarifaço afetou de forma diferente cada setor do agro, né? Mel, piscicultura, café, obviamente, sentiram demais, principalmente também aqueles exportadores que tinham adequado toda a produção à exigência do mercado norte-americano. Agora, outros setores, muitos nem exportam para os Estados Unidos, né? E outros aumentaram demais a exportação para a China e também para outros mercados. O caso, por exemplo, a carne bovina sentiu bem menos, né, Daniel? A gente citou aqui isso. Então, e a soja, por exemplo, a importância da China para a soja brasileira. Então, a gente tem que fazer esse contrapeso aqui, porque esse tarifaço, realmente, ele atinge de forma não igual o setor do agro. Kelly, o que a gente costuma dizer é que um tarifaço dessa magnitude separa o antes e o depois. E, em geral, o resultado, o saldo, é negativo para os dois lados. Ao mesmo tempo, a maneira como cada setor vai sentir varia. Depende do mercado, depende das possibilidades de redirecionamento, depende da maneira como o setor opera, da sua forma de produção. Então, por exemplo, no caso de produção de máquinas, o setor está sofrendo muito no Brasil. O mercado americano é um mercado exigente, com padrões rígidos. Há um grande processo de adaptação de máquinas para atender aquela demanda específica daqueles compradores americanos. E quando se fecha esse mercado, se cria uma muralha quase intransponível para redirecionar esses produtos para outros países, que têm outras formas de produzir, outras demandas regulatórias, outros padrões de qualidade. No caso do setor de carne bovina, felizmente os efeitos foram menos sentidos. A China aumentou a compra dos produtos brasileiros. O México se tornou o top 3 na importação da carne bovina. Além disso, expandimos as nossas exportações para o Sudeste Asiático, Filipinas, Vietnã, Malásia. Tudo isso serviu não apenas para neutralizar, mas para, na verdade, diversificar e ampliar a nossa própria capacidade de venda. O que não significa que o mercado americano não seja valioso. Ele é um mercado seguro, que paga bem. De todo modo, os impactos nesse setor foram menores do que aquilo que se imaginava e hoje o setor tem passado muito bem. Obrigado. Pois é, Daniel, vamos falar um pouquinho dessa exportação, então? São números recordes, a gente vem aqui anunciando diariamente, praticamente aqui no Record News Rural, carne bovina, carne suína, a soja também, inclusive a China comprando soja do Brasil cada vez mais, não comprando dos Estados Unidos. A que se deve essa nossa expansão com os mercados internacionais? Bom, Kelly, outra vez, eu acho que é importante olhar, não é, para as cadeias e compreender a sua dinâmica. Em relação à soja, o que houve foi um bloqueio da China como resposta, retaliação às tarifas dos Estados Unidos, tentando atingir justamente os produtores de grãos.
O setor soja foi o que mais sofreu. E desde então, a China já comprou do Brasil e também da Argentina uma quantidade de soja que praticamente tem a compra garantida até o final do ano e supre aquela demanda que seria fornecida pela produção norte-americana lá no norte temperado. O que faz com que lá nos Estados Unidos os produtores aumentem uma pressão sobre o governo Trump por apoio. E há uma discussão, inclusive, de se dar um benefício, não é, de em torno de 10 bilhões de dólares para atenuar a perda dos produtores de soja no país. Se for comparar com a tarifa que deve ser arrecadada pelos Estados Unidos, é uma margem pequena. Alguns esperam que o país arrecade até 300 bilhões de dólares com as tarifas aplicadas sobre o tarifaço internacional. De todo modo, você tira 10 bilhões, atenua a dor e o sofrimento no curto prazo do sojicultor americano do meio oeste, mas não resolve o problema. O que fazer o ano que vem? No caso brasileiro, um benefício imediato. Tivemos, inclusive, por isso, aumento no preço da soja, contratos antecipados, mas nós sabemos que também isso cria, por outro lado, ameaças e vulnerabilidades que o mercado ainda está se reorganizando e se restabelecendo, e nós nos tornamos cada vez mais unidos ao mercado chinês. Daniel, obrigada pela análise, sempre para a gente é importante te ouvir. Obrigada sempre e um bom dia para você. Até a próxima. Muito obrigado, até breve, Kelly. Até. Essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá.